percam a jornada, né? Deem sequência firme aí ao nosso curso. Vamos orar ao Senhor e nós vamos estar pedindo a Deus pelo nosso encontro aqui nesta noite. Vamos estar orando para que Ele coloque a palavra dele no nosso coração. Quando a gente fica lendo esses textos de Israel atravessando ali o deserto e Deus preparando aquele povo, se revelando a eles e preparando para eles entrarem na terra prometida, e eles desobedecendo a Deus, duvidando de Deus, querendo colocar Deus à prova, e falar, mas que povo de dura serviço. Mas a gente não é diferente deles, né? Que hoje nós temos uma revelação muito mais completa do que eles tinham naquele tempo. Nós conhecemos muito mais de Deus hoje do que eles tinham condição de conhecer naquele tempo. Jesus ainda era apenas uma promessa muito remota, muito distante ainda da mente deles. Para nós é uma realidade tão patente, tão forte, e nós temos condições hoje de obedecer a Deus muito mais do que aquele povo, e a gente vê que nós não somos diferentes deles, né? Então nós vamos curvar nossas cabeças, pedir a Deus que nos dê sabedoria, nos dê graça, para nós aprendermos mais da palavra dele e podermos também obedecer os seus ensinamentos com mais clareza, com mais perseverança, com mais firmeza e propósito de alma, né? Vou pedir o diácono Abdon que se coloque de pé e ora para nós. Amém, Senhor. Vamos agora todos colocar de pé e vamos cantar um hino aqui com os nossos cantores. Irmãos, hino 137. Não sei se todos conhecem. É abrigo no temporal. Rochedo forte é o Senhor, refúgio na tribulação. Constante e firme amparador, refúgio na tribulação. Ó, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é o nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Constante e firme
de oração, e eu acho que é justo hoje nós termos agora uma palavra de oração agradecendo a Deus a chuva. A gente estava tão carente da chuva, né? E Deus mandou a chuva sobre a terra e refrescou aí Dourados, né? E diminuiu a poeira, enfim. É justo nós orarmos agradecendo a Deus agora pela chuva. O João Paulo ora para nós, João, agradecendo a Deus a chuva. Amém, Jesus. Podem sentar, irmãos. Vamos passar aqui o nosso estudo, recordando a aula passada, não é assim? Por que chama Números? Lembra? Por que chama Números? O livro, hein? Por causa do censo, da contagem do povo, né? Números retratam um período de quanto tempo, assim, da história de Israel? Um mês, 2, um ano, hein? 38, 39 anos da peregrinação no deserto. Imagina que quem nasceu no início da peregrinação já entrava na terra ali aos 39 anos, 38, né? Quem nasceu no início dessa peregrinação, e não foram poucos que nasceram, já estava aí com quase 40 anos para entrar na terra, bem maduro, né? Deixa eu ver que outra pergunta eu vou fazer do livro de... terra e voltaram desanimando o povo, dizendo que tinha gigante na terra e a terra era boa, mas que aquele povo era muito forte e Israel não tinha condição de lutar contra eles. Então eles deixaram de confiar no Senhor ali, que a ordem era para seguir avante, não é? Vamos ler alguns textos aqui de Deuteronômio juntos, antes de nós adentrarmos no estudo. É uma boa pergunta também, né? Da velha geração, quais os dois, né, únicos que entraram na terra prometida? Josué e Calebe, né? E nem Moisés escapou nessa. Vamos então, Deuteronômios. Olha, Deuteronômios, nós vamos ver depois, esse livro trata dos discursos de Moisés, preparando o povo de Israel para entrar na terra prometida. Então vamos ler de forma responsiva no capítulo 1, os versos de 1 a 8. Nós vamos fazer aqui algumas leituras. Então está ali, Deuteronômios, o 5º livro da lei, escrito por Moisés. Israel estava ali acampado nas campinas do Moabe, e por volta aí do ano 1440, e a palavra-chave do livro é exortação. Exortação quer dizer o quê? Correção, puxão de orelha, é isso? O quê? Advertência, correção, então, advertência, o que mais?
preparação, né? A exortação aqui, mas ainda está faltando uma palavrinha muito importante. Ensinamento, orientação, mas ainda falta uma palavrinha que é o coração dessa palavra aí, exortação. Correção já falou. Admoestação, aí está mais também ligado à correção, né? O puxãozinho de orelha, né? Mas está faltando uma palavra muito importante porque define bem essa exortação. Ela é muito comum nas cartas de Paulo. Paulo fala muito de exortação, né? Exortai-vos, exortarmos mutuamente, enfim. Essa palavra ela tem assim a gente sempre leva para o lado de correção, e ela tem encorajamento. A melhor tradução para essa palavra exortação, a gente logo pensa em correção, mas é encorajamento. Moisés vai aqui encorajar o povo para entrar na terra. Pode ir, o Senhor vai adiante de vocês, o Senhor será convosco, esta é a promessa, nossa descendência, somos descendência de Abraão, gerações e gerações quiseram ter o privilégio que vocês vão ter, né? Imagina o velhinho de 120 anos, falando ali para aqueles quase 3 milhões de pessoas, e falando, vão, porque o Senhor vai adiante de vocês não têm que temer ninguém, e é encorajando mesmo, né? A palavra aqui é encorajamento mesmo. Então vamos ver algumas coisas. Deuteronômio é um livro muito importante desse contexto histórico do Antigo Testamento. Talvez seja um dos livros mais importantes do ponto de vista de contexto histórico do Antigo Testamento. Vai ser o livro mais citado daqui para frente. Não citarão tanto o livro de Números, Levíticos, Êxodo, Gênesis. Nenhum outro livro da lei de Moisés é tão citado quanto o livro de Deuteronômios, porque é um resumão dos outros 4 que nós já vimos, né? Ele é um resumo praticamente de Gênesis, Êxodo, Levítico, Gênesis a partir de Abraão, da descendência de Abraão. Então, é por isso que ele é um livro tão citado por todos os autores e recordado pelos profetas. Era o livro que os profetas usavam para pregar no Antigo Testamento. Olha, Deus falou isso, está lá em Deuteronômios, e todos vão usar Deuteronômios como livro-texto da pregação, da exortação, enfim, né? Então vamos ver aí de 1 a 8, no capítulo 1. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel da além do Jordão, no deserto, no Arabá, defronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. Sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de exortar, de explicar a lei, esta lei, dizendo: voltai-vos e parti, ide à região montanhosa dos amorreus, e a todos os seus vizinhos no Arabá, e à região montanhosa e a baixada, ao Neguebe, a costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós, entrai-vos e a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Muito bem, então passando aí o capítulo 2,
nós vamos destacar aqui esses encorajamentos de Moisés, agora no verso 25, 2:25, vamos ler comigo? Achem aí, 2:25, nós vamos dar um passeio aqui em Deuteronômios, para a gente dar uma entendida no contexto geral do livro. Hoje, vamos lá, começarei a meter terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Quando eles chegassem para possuir a terra, aquele povo não ia ter coragem nem de oferecer resistência. Eles estavam com tanto medo, e um homem com medo, um homem forte com medo apanha de um fraco, você sabe disso, né? No capítulo 5 está a lei, a repetição dos 10 mandamentos. No capítulo 6 está o código de fé de Israel, versículos 4 e 5, vamos ler? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Olha, não precisa de temer ninguém, mas vocês terão que amar a Deus de todo o teu coração, alma, de toda a sua força. Capítulo 7, versos 6 a 8, vamos lá? Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses do próprio povo de todas as povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eras o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Não é porque vocês eram melhor, maior, mais bonito, é porque o Senhor vos amava. Não existe outro critério para a escolha divina, senão essa, que o Senhor nos ama. Esta é a expressão do texto. Capítulo 8, os versos 1 e 2, vamos ler? Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis a possuir a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. A lição do deserto, né? Foi oportunidade para aquele povo colocar para fora todas as revoltas dentro do coração. Às vezes a gente precisa de um deserto assim, né? Para pôr para fora toda a revolta, a angústia, a mágoa, a murmuração, e eles fizeram isto com muita disposição, não é? Agora, vai lá para o capítulo 27. O capítulo 27 e 28 vão tratar de bênçãos e maldições. O final do 26, Deus exorta o povo para guardar os mandamentos, os estatutos e os juízos, e para viverem para o louvor e a glória de Deus. Eles seriam a glória de Deus entre todas as nações. Encerra aí o versículo de número 19 do capítulo 26. Então, o Senhor vai agora falar assim: olha, as maldições serão dadas sobre o monte Ebal. Moisés deu ordens naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim para abençoarem o povo. Estes: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estes para amaldiçoar estarão sobre o monte Ebal: Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. Vocês sabem que são as tribos de Israel.
Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão, leiam comigo alguns versículos aí, a partir do 15. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto, e todo o povo responderá amém. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a madrasta, porque profanaria o leito de seu pai, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se ajuntar com o animal, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a sogra, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que ferir o seu próximo, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente, todo o povo dirá amém. Maldito aquele que não confirmar estas palavras da lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Está vendo? Então, tinha ali as consequências da desobediência. Em compensação, olha o versículo 28, capítulo 28. Se atentamente, ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os mandamentos que te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e alcançarão todas estas bênçãos. Vamos ler alguns versículos? Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias de tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Até aqui. Então, as bênçãos e as maldições. Assim, percorre o livro de Deuteronômios, encerrando com o cântico e a morte de Moisés, que nós vamos ver no final do estudo. Vamos agora acompanhar aí o nosso telão. Então nós já vimos aí, é o 5º livro, Moisés, e a palavra-chave é exortação. Guarda essa palavra, vou perguntar depois. Eu acabei vendo que ainda tem mais um livro, se alguém ainda não adquiriu, depois quiser, tá? Esse livro eu estou seguindo, os irmãos que tiverem o dele, quiser seguir aí também, nós estamos seguindo esse roteiro. Passa a próxima página aí para nós. Ali então são as campinas de Moabe, ou as planícies de Moabe. Essas planícies de Moabe é onde o povo acampou, e Moisés, velhinho, enquanto ele despedia do povo, preparava também para que eles entrassem na terra prometida. A minha pergunta é o seguinte: quem sabe aí quem são esses moabitas? Não são. Quem são esses moabitas?
esses moabitas nasceram de uma história muito estranha. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, lá no livro de Gênesis, Ló fugiu com a sua família e a ordem era que ninguém olhasse para trás. E aconteceu que alguém olhou para trás e virou uma estátua de sal. As crianças gostam de cantar aquela musiquinha. Gênesis 19 está essa história. E quando chegaram e Ló com as suas 2 filhas refugiaram na montanha, para que não encerrasse ali a família de Ló e a descendência de Ló, as mulheres de Ló deram vinho a Ló, ele bebeu e elas se deitaram com ela, com o próprio pai. E no capítulo 19, versículo 37, está aí o registro de quem são esses moabitas. Aconteceu que uma deu à luz a um moço, a um filho, a primogênita, né, a mais velha, e deu o nome àquele filho de Moabe. E ele então é o pai dos moabitas. Moabe, ele ao mesmo tempo que ele era neto de Ló, ele era filho de Ló. Filho e neto ao mesmo tempo, né? Pela sequência das gerações. Muito fácil, mas pastor, isso é muito estranho. É muito estranho para os nossos costumes hoje, é muito estranho. Ali era meramente para dar sequência a uma linhagem. Então os moabitas são descendência de Ló, que de alguma forma parentesco de Abraão. Obviamente, eles são também parentes de Israel. Corrigido, maldito aquele que deitar com a filha, né? Exatamente, Então, esta fotografia aí mostra as campinas de Moabe. Eu hoje esqueci de novo minha canetinha, viu, Gustavo? Então, aqueles picos mais altos ali, depois nós vamos ver o mapa mais à frente, está lá o Monte Nebo. Passa a próxima aí para mim. Agora, quem achar o Monte Nebo aí primeiro, né, vai assim ser considerado um esperto em mapa, hein? Em cima de Jaza. Então guardem bem que esse Monte Nebo é onde Moisés vai subir para morrer. Eles estavam acampados ali, então, geograficamente, eles saíram do Egito, caminharam ali pelo deserto, e agora estão ali nas campinas do Moabe, né, acima daquela terra de Seir, próximo do Monte Nebo. É ali que Israel está acampado, aquela foto anterior. Oi? Mas todos eles já estão da além do Jordão, não é? Seguindo aí o título do livro, Deuteronômio. Deuteronômio, a palavra quer dizer repetição da lei, ou segunda lei. Moisés repetiu e comentou a lei de Deus, interpretou a lei de Deus, ensinando os filhos de Israel. Lembra que é uma nova geração, não é? Porque aquela velha geração toda já tinha morrido no deserto. Então Moisés agora senta aquele povo nas campinas do Moabe, ali na região da planície, não era no monte, região plana, nas planícies do Moabe. E Moisés, o velhinho, agora vai repetir a lei, explicar a lei para aquela nova geração. Porque lá no Monte Horebe, quando eles receberam as tábuas da lei e todo aquele testemunho, pouquíssimos daqueles ali tinham alguma memória destes episódios, porque só os de 20 anos para baixo e os que nasceram no deserto, que estavam aqui, toda aquela velha geração de 20 anos para cima, que contemplaram todas aquelas maravilhas de Deus no Monte Horebe, a experiência do Sinai ali, Horebe e Sinai é a mesma coisa, eles foram dizimados, morreram.
Então agora Moisés pega aquela juventude da aliança ali do pacto e vai ensinar e repetir para eles a lei de Deus. Então vai também interpretar esta lei e vai ensinar como eles deveriam agora se portar na terra prometida. Então, Deuteronômios, o título é esta repetição da lei, mas é também uma interpretação da lei para os filhos de Israel. O próximo slide mostra o propósito do livro. Moisés agora ia preparar o povo para entrar então na terra prometida. E sabendo que o seu tempo chegara ao fim, ali era o fim da jornada dele, poucas pessoas sabiam tão claramente que a morte estava tão próximo quanto Moisés sabia neste momento. Ele sabia que ali era o local dele despedir dos filhos de Israel. Vocês vão ver que despedida triste que foi. Alguém que conduziu, aguentou toda a murmuração desse povo, conduziu, encheu o coração deles de esperança para entrar na terra prometida e chegar na divisa e não poder entrar. Moisés, velhinho de 120 anos, tinha tudo para morrer ali com muita frustração, não é verdade? Porque depois de uma jornada tão dura, longa, esperançosa, debaixo da promessa de Deus, de tanta convicção que ele tinha daquilo, ter que despedir na divisa e voltar. Olha, agora vocês vão com Deus, né? É delicado, né? Despedida nunca é bom numa situação dessa, imagina. Então, sabendo que o seu fim havia chegado, Moisés dirige-se à nova geração do povo eleito, que era a descendência de Abraão, numa série de discursos. Nós vamos classificar 3, porque o terceiro e o quarto a gente coloca num único, relembrando a história passada de Israel, contando toda a história. Todo velhinho gosta de contar a história. Moisés deitou e rolou aqui nesse momento, né, que ele era o único velhinho da tropa, porque depois dele tinha Josué e Caleb com 80, e depois uma garotada aí de 60 para baixo, né, porque lá no Cades Barneia eles tinham 20, com mais 38 anos, é uma garotada de 58 para baixo, né? Mas considerando que depois dele só tinha Josué e Caleb com 80 e Moisés com 120, não tinha muito cabecinha branca aqui nessa campina do Moabe, e é um fato histórico de estatísticas assim completamente diferente do restante dos povos, né? Então, exortando aqueles filhos da aliança a crer no Senhor, confiar no Senhor como o único Deus. Lembra do código de fé? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não tem outro. Não adorem a outro, não sirvam a outro, porque não tem outro. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, sejam fiel a Ele, e vocês terão todas as coisas do bom e do melhor nessa terra que o Senhor dá. Pois somente o seu libertador, pois somente em seu libertador a nação encontraria segurança e prosperidade na terra que eles passariam a possuir. Seguindo o slide, o versículo chave deste livro é o capítulo 6, versículo 4, que é um código de fé de Israel. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, por isso que está com letra maiúscula. Ele é o único Senhor. Vocês podem até querer criar divindades aí para vocês, mas o Senhor é o único Deus verdadeiro, é o único Deus. Por isso que Israel era chamado de uma nação monoteísta. O que é isto? Monoteísta, que tem um único Deus. Por isso que quando Jesus veio, o próprio judeu teve dificuldade de entender, porque pensava que estava tendo mais de um Deus. Eles não compreendiam a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Achava que era mais de um Deus. Então este aí é o versículo central. A esfera de ação desse livro é interessante. É o próximo slide. Esse livro, ele cobre um período de 2 meses da história de Israel. Enquanto Números cobriu um período de 40 anos, eles vão ficar 2 meses ali,
Moisés levou 2 meses ali, despedindo do povo e fazendo estes discursos. Interessante, né? 2 meses de despedida, dando um tchau, dava para abraçar quase todo mundo, né? E então, não dava nada, né? Quase 3 milhões de pessoas, né? Então, despedindo ali, 2 meses os filhos de Israel passaram acampados nas planícies do Moabe, ouvindo as palavras de Israel, despedindo-se do seu líder e fazendo os últimos preparativos para possuírem a terra. Então, enquanto Números cobriu 40 anos de história, Deuteronômios, tão grande, tão importante, vai cobrir 2 meses de história dessa jornada do povo de Israel. Então, essa é a esfera de ação do livro. O próximo slide vai falar assim, o que o livro contém. Isso aí é interessante. Ele contém a predição de um profeta semelhante a Moisés, que está no capítulo 18, os versículos 15 a 19. Depois nós vamos ler isso mais detalhadamente. O que Cristo chamou do grande mandamento, né? Que é amar a Deus. Ali eu coloquei o 6,4, mas é o 6,5, que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E seguindo aí a leitura. As palavras que Cristo citou na hora da tentação do diabo lá no deserto, estão aí em Deuteronômios, né? São alguns destaques. As palavras que Cristo citou contra ou em defesa contra lá o tentador estão aí. Engraçado que Cristo não criou nenhum jargão para nós lutarmos contra o inimigo. Ele apenas disse, está escrito. E quando ele disse lá para Satanás, em Mateus 4, a tentação de Jesus no deserto, está escrito, ele estava se referindo exatamente às Escrituras, e aqui, no caso, especificamente, esse texto de Deuteronômios, capítulo 6, os versículos 13, que eu repeti aí, né? E o capítulo 8, o versículo 3. Então, ele está repetindo, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? Então, Deuteronômios é um livro para fortalecer o aspecto da palavra de Deus. E vai acontecer em Deuteronômios um quadro extremamente importante para a história do povo de Israel. Aqui com Moisés, Deus falava face a face, o povo ouvia Deus falando da nuvem. Quando baixava a coluna no tabernáculo, e o povo ouvia Deus falando com Moisés e Moisés falando com Deus, e a partir daqui Deus falou assim, agora eu não falarei mais assim ao povo, agora eu vou falar ao povo através de um profeta, eu vou levantar profeta no meio do povo. Dali para frente, nunca mais o povo de Israel viu nuvem baixando e nem ouviu pessoas, homens como nós, falando com Deus e Deus falando com ele. Deus passa daqui para frente, não mais naquelas teofanias, né, que são manifestações de Deus falando com um homem e o homem falando com Deus, no caso aqui Moisés, mas agora ele falaria através de um profeta. E o profeta teria que ser fiel à palavra do Senhor, tanto quanto Moisés foi. Nós vamos ver isso mais à frente. E esses discursos de Moisés têm também um valor muito importante para a história da civilização, porque são 3 trechos da mais aprimorada eloquência do mundo antigo. Os escritores bíblicos, os comentaristas bíblicos, eles dizem que nem os discursos dos filósofos foram discursos tão importantes enquanto discurso, como foram os discursos de Moisés. Ali ele mostrou toda a eloquência que ele havia aprendido lá dentro dos palácios de Faraó. Então, nenhum homem do mundo antigo teve uns discursos tão aprimorados como os discursos de Moisés nesse livro de Deuteronômio, porque Deuteronômios, lembra, é um livro de discursos. O povo assentado na grama
e o velhinho Moisés discursando para eles, pregando, né? E não tinha microfone, né? Ali era no eco da pedra mesmo, né? Não tinha. Sim, sem dúvida, né? Era a forma antiga da pregação, né? Próximo slide, nós vamos mostrar um esboço simples do livro. Eu sempre gosto de pegar esses esboços mais simples do livro. E esse material aqui é o material do livro que nós estamos seguindo aí o roteiro, tá bom? Então, como o livro de Deuteronômios, que quer dizer a repetição da lei, a palavra-chave e exortação, então nós vamos encontrar 3 exortações básicas ao povo aqui, nesses 34 capítulos de Deuteronômios. A primeira exortação é Moisés dizendo para o povo: recorda, vocês precisam de recordar a jornada feliz do povo até aqui. Lembra um texto lá de Êxodo, quando eles chegaram na margem do mar, e o mar ali à frente, e o exército de Faraó atrás deles, as montanhas do lado, e o povo começou a reclamar e a chorar, e Deus disse para Israel, Moisés foi clamar a Deus, e Deus não quis ouvir o clamor de Moisés, e disse assim: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, né? Eles tinham uma promessa, não tinha que reclamar, tinha que marchar, obedecer. Deus falou assim: não obedecem e vão reclamar, vão obedecer, que vai dar tudo certo. Então, aqui agora, Moisés vai recordar toda esta jornada de Israel. Então, os capítulos de 1 a 4, o primeiro discurso de Moisés, é um resumo da jornada. Então, Deus nos guiou assim, assim e assim por diante. O segundo discurso, que vai pegar do capítulo 5 ao 26, Moisés vai dizer, a ênfase de Moisés vai ser o seguinte: obedece. A primeira é assim, recorda. A segunda exortação, obedece. É o resumo e a repetição da lei, mostrando assim: olha, obedeçam os meus estatutos. Vocês querem ser bem-sucedidos? Obedeçam os meus estatutos. E eu quero dizer para você até hoje, se você quer ser bem-sucedido, obedeça os estatutos do Senhor. Não desvie, nem para a direita nem para a esquerda, se você quer ser bem-sucedido. Agora, se você quer ser assim um sucedido meia boca, como diz aí, você fica assim, ora obedece, outra hora faz o que está atrás da orelha e vai levando a vida mais ou menos abençoado, né? Mas você quer ser abençoado, obedeça. Calvino dizia que todo conhecimento correto acerca de Deus nasce da obediência. Sem obediência não tem prosperidade espiritual na vida de um crente. Isso é verdade não só para Deuteronômios, é para nós também. O terceiro discurso aí, eu coloquei o terceiro e o quarto junto, do capítulo 27 ao 34, são as palavras finais de Moisés e algumas profecias de Moisés a respeito do futuro de Israel. Nosso próximo slide, eu fiz aí um foco na vida de Moisés. Olha que interessante. A vida de Moisés passa por 3 estágios. Os primeiros de 40 anos. Os primeiros 40 anos foi uma maravilha, né? Dentro dos palácios de Faraó. Não tinha como ser melhor. Tinha os primeiros 40 anos dele ali, sob os cuidados do palácio. Até aquele período que ele ficou lá dentro da casa da sua própria família, sendo cuidado, pagos lá pela filha de Faraó, tem a influência, o cuidado, o zelo do palácio. A segunda etapa de Moisés não foi nada fácil, foi no deserto, quando ele matou aquele egípcio e teve que fugir da fúria de Faraó, e ele então ficou 40 anos lá, encontrou Jetro no deserto de Midian, e ali ele vai passar 40 anos no deserto de Midian,
um homem criado no palácio, agora vivendo nas montanhas, no deserto, cuidando de ovelhas e cabritos, não é? Casou lá com a filha de Jetro. Como é que chamava a mulher dele? É a tal da Zípora, né? Então, casa ali com a filha de Jetro, um homem lá das regiões de Midian, um sacerdote, e ele então vai viver 40 anos ali, e foi no final dessa segunda etapa dos 40 anos, que apareceu para ele a sarça que ardia e não se consumia, e Deus falou, agora está na hora de você voltar, e agora ele começa a última etapa da vida dele, 40 anos, quando esse período dele falando com o rei e tirando Israel do Egito. Então, 40 anos como guia de Israel pelo deserto, tirando do Egito e levando até a divisa da terra prometida. Escreveu a primeira parte da Bíblia, o Pentateuco. Eu fiquei admirado quando eu vi essa informação. Esses 5 primeiros livros da Bíblia, eles em tamanho praticamente corresponde a todo o Novo Testamento. Olha a importância de Moisés. É por isso que o povo de Israel falava de Moisés, enchia o peito, né, a importância dele. Livrou da servidão os filhos de Israel, quase 3 milhões de pessoas, e organizou o sistema de leis de Israel, uma jurisprudência que inspirou as leis antigas e inspira as leis até hoje. Muita coisa de lei hoje ainda se inspira no Pentateuco. O contexto histórico, que é o nosso próximo slide. Então, olha a importância de Moisés, né, para Israel. O contexto histórico é este aí. Moisés tinha então 120 anos, a terra prometida estava à sua frente, ele tirou os israelitas lá do Egito, da escravidão, e durante todo o deserto, apesar de toda murmuração, ele manteve um homem manso. Por causa da desobediência de Israel, eles perambularam esses 38 anos pelo deserto, agora acampados na região fronteira de Canaã, na montanha de Moabe, ou na planície, né, de Moabe, porque Moabe pega toda a região também montanhosa. Moisés agora vai subir no Monte Nebo, avistar toda a terra prometida e encerrar a sua vida ali. Mas antes, ele vai discursar Deuteronômios, anunciando aos filhos de Israel todo o contexto histórico da jornada, as leis do Senhor, e exortando, encorajando Israel a permanecer obediência a Deus, que eles haveriam de possuir a terra prometida, e anunciando que Josué seria o seu sucessor. Então esse é o contexto histórico aí de Deuteronômios. Vamos em frente. Moisés cumpriu a sua missão. Agora vem o conteúdo. Ele cumpriu a sua missão. Ele conduziu então o povo até a fronteira da terra prometida, mas não entraria nela. Prepara o povo e prepara-se também para morrer, ao mesmo tempo que ele estava se preparando para morrer, preparando o povo para entrar na terra. E estes discursos era para ensinar então a nova geração da aliança. O próximo slide. Vamos então o resumo aí deste livro, para a gente fazer também algumas leituras. Os 4 primeiros capítulos, que é o resumo da jornada. O primeiro resumo foi do deserto, do Sinai ao Jordão. Os desafios vividos, as intervenções de Deus a favor do seu povo, e Moisés então mostrando, Deus é Deus fiel. O Deus da aliança é Deus fiel. Mas eu quero que você veja comigo esse capítulo 3 de Deuteronômios. Abra aí. É muito interessante aqui este capítulo 3 de Deuteronômios. Eu só quero ler um relato triste, duro, que Moisés fez da sua experiência com Deus. Eu não sei se você tem esse tipo de experiência com Deus, por exemplo, de alguma oração não respondida.
Alguém escreveu um livro chamado Famosas Orações Não Respondidas da Bíblia. E uma delas é essa oração de Moisés. Olha que experiência triste. Moisés, então, conta essa triste experiência de uma oração que Deus não respondeu. A partir do versículo 23. Leiam juntos comigo aqui, todo mundo. Pega a sua Bíblia aí. Deuteronômio 3, 23 em diante. Vamos lá? Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque Deus há que nos céus ou na terra, que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu, antes me disse: basta, não me fales mais nisso. Sobe ao cume de Pisga. Olha que registro, assim ficamos no vale. Não vai entrar. E ele então falou assim: por vossa causa. E eu fiz mais uma tentativa. Sabe quando você sabe que não vai dar certo, mas fazer mais uma tentativa? Foi o caso de Moisés. Ele pediu graça ao Senhor, até assim, com alguns elogios: que Deus é semelhante a ti, né? Ó Senhor, me mostraste o teu poder, eu contemplei as obras das tuas mãos. Que Deus poderoso tu és. Não dá para dar uma mudança no plano e, né, ser misericordioso comigo. O Senhor me usou como instrumento nas tuas mãos, esse deserto todo, não é isso? Ele argumentou até uma argumentação razoável, e o Senhor então indignou contra ele e disse assim: basta, e não me fala mais nisso. Que resposta de oração, né? Hein? Moisés e o sangue brasileiro, né? Tentando dar um jeitinho. E Deus falou: não, e não me fala mais nisso. Encerra aqui o assunto. É duro, né? Então, essa é a primeira etapa do livro. A segunda etapa, que é o segundo discurso de Moisés, quando ele conclama o povo a obedecer. Então, aqui é longo. É o resumo das leis. Repete aqui os 10 mandamentos. Aonde que estava o primeiro registro dos 10 mandamentos? Êxodo 20, né? Então faz aqui repete os 10 mandamentos, dá os avisos e as exortações ao povo, né? O capítulo 8 eu faço o destaque aí, nós já lemos o texto, né? E quando Deus então humilhou esse povo no deserto para prová-los, adverte no capítulo 13 para que o povo de Israel nunca desse ouvidos a falsos profetas. E o que mais Israel fez, nós vamos depois estudar os profetas, porque é uma das galerias importantíssimas do contexto bíblico, são os profetas. Por isso que tem 17 livros deles, só aqui, né, obviamente, no Antigo Testamento. E Deus fala para Moisés, orienta ao povo: quando entrar na terra, não ouçam os falsos profetas. E o povo sempre gostou de ouvir falsos profetas, até hoje. O povo tem uma inclinação para ouvir falso profeta, porque está ligado com bajulação, com falar o que o povo quer ouvir, com alimentar a vaidade humana. Isso é papel de falso profeta. Agora, condenar o pecado, falar o que o povo não quer ouvir, isso é o papel do profeta de Deus. Prometeu um futuro rei, um futuro profeta, né? Deu aqui, né, esse profeta, diz aqui, ó, ele falaria da parte de Deus,
mas não mais face a face como Moisés falava com Deus, e estabeleceu aqui as leis civis, fez um resumo. Fazemos aqui duas perguntas. Qual o desejo de Deus para o seu povo? Vamos ver? No capítulo 5, versículo 29, registra aqui o desejo de Deus para com o seu povo. Leiam para mim aí, capítulo 5, 29. Fernandinho, pode um? Isso, obrigado. Então, quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem, guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Esse é o desejo do coração de Deus. Se você quer saber a vontade de Deus para a sua vida, está aí, reveladíssima nas Escrituras. Porque o capítulo 29 vai dizer que as coisas ocultas pertencerão sempre ao Senhor nosso Deus. E as reveladas, segundo a palavra, elas pertencem a nós e aos nossos filhos. Então é desejo de Deus que o seu povo lhe obedeça, para que as bênçãos dele venham sobre nós e sobre a nossa casa. No capítulo 13, versículo 2, tem aí, como discernir se o profeta é de Deus? Qual o critério, né? Como discernir se o profeta é de Deus? Vamos ler aí? E suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-lo. Então, o que está querendo dizer esse texto? Não é o falso profeta, ele pode até fazer alguns milagres, algumas coisas miraculosas, mas o grande discernimento é se ele vai inclinar o coração de Deus, o coração do povo para Deus, ou se ele vai inclinar o coração do povo em desobediência a Deus. O critério não é o milagre, o critério é se ele vai induzir o coração do povo a obedecer a Deus ou a se afastar de Deus, entenderam? Porque a Bíblia diz que o falso profeta vai fazer milagre, prodígio, sinal, isso aí qualquer um faz, né? Mas o grande mistério entre o profeta de Deus e o falso profeta é que o profeta de Deus vai sempre inclinar o coração do povo, sem abrir exceção, sem criar a segunda regra, vai buscar o povo para inclinar o coração a Deus. E o falso profeta vai estar sempre dando um jeitinho, nada, Deus é pai, não é padrasto, não é assim? E desviando o coração do povo de Deus. Então, é o segundo discurso, é o da obediência. O terceiro discurso é o do cuidado, está aí, as profecias futuras. Então, as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Vai lá, Fernandinho, passa aí, filho. A aliança de Deus confirmada, não é? E está aí nestes capítulos finais, os últimos conselhos de Moisés, inclusive aos sacerdotes e aos levitas, para não esquecer da lei de Deus, não deixar de ensinar a lei de Deus, e em hipótese alguma, afastar o coração do povo da lei de Deus, ou interpretar com segundas intenções a lei de Deus. O capítulo 32 vai descrever o cântico de Moisés, goteja a minha doutrina como a chuva, e destilha a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. Vocês lembram desse cântico? Tem um cântico que canta. Goteja a minha doutrina como a chuva. Vocês nunca cantaram esse cântico, não? Destile minha palavra como orvalho,
como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva, porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus, eis a rocha. Uma hora nós vamos cantar esse canto de Moisés aqui. O capítulo 34, que eu quero destacar aqui com você, para nós partirmos aqui já para a nossa conclusão, está a morte de Moisés. Depois de todos estes discursos, Moisés canta e compõe este hino do 32, que os filhos de Israel cantavam de cor e salteado. Qualquer criança lá cantava esse capítulo 32, né, de Deuteronômios. No capítulo 33, ele vai abençoar o povo, vai invocar a bênção de Deus. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Então, ele vai abençoar tribo por tribo. Esse capítulo 33 é a bênção dele, tribo por tribo. As tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, para que eles entrassem na terra prometida. No capítulo 34 está a misteriosa morte de Moisés. Vamos ler esse 34? Vamos ler de forma responsiva agora. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade e de Dan. E o Neguebe, a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras, até Zoar. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Guarda isso aí. E ninguém ficou sabendo onde o moço foi sepultado. O moço, né, de 120 anos. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou Israel, profeta algum como Moisés, com quem o Senhor tivesse tratado face a face. Prestaram atenção? Nunca mais. Agora ele falaria através de profeta, mas não mais face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que por mandato do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó e a todos os oficiais e a toda a sua terra. Vocês viram aqui um velhinho de 120 anos, não escureceram os olhos, nem abateu o vigor. É velhinho forte, né? Então está aí Moisés. Agora diz o texto que ele sobe ao monte Nebo, Deus mostra a ele toda a terra. E eu não coloquei, eu tinha separado um mapa lá para mostrar aí o monte Nebo, de onde ele avista toda a terra que Israel ia possuir.
prometida a Abraão, e fala assim: só que você não vai entrar lá, aqui encerra. E ali diz que Moisés morreu naquele local, e ninguém sabe, o Senhor o sepultou, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Será por que razão? Judas 9, abre aí, lá no finalzinho da Bíblia, Judas 9. Acharam? Pode ler. Quem achou, leia. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Para que o diabo queria o corpo de Moisés? Hein? Para fazer idolatria com o povo. Essa é a interpretação que a gente tem desse texto. Sumiu um homem usado por Deus como foi Moisés, destacado como foi. O povo de Israel tinha por ele algo assim de extraordinário. Por que foi tão misterioso o fim desse homem? Lá no Monte Nebo, o Senhor o sepultou, ninguém sabe o local da sua sepultura. Depois o diabo brigando com Miguel sobre o corpo de Moisés, aonde que alguém tinha colocado. Há algumas interpretações que falam que Deus pode ter arrebatado Moisés, como arrebatou Elias, né? Então, assim, e Elias é nesse monte aí, nessa região aí que acontece a história de Elias, o profeta. Então, por que isto? É exatamente para não fazer ali um local de peregrinação, ficava na divisa, não dar a ocasião para nenhum tipo de idolatria no meio do povo de Deus. Agora, as lições que nós precisamos de aprender deste livro. Vamos encerrar aqui a nossa aula com essas duas telas. Primeira, amar o Senhor sobre todas as coisas. Aí a pergunta aqui é o seguinte: você ama o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento? O que você me fala? Alguém aqui ama o Senhor assim? De toda a sua alma, toda, completamente, todo o coração, de toda a sua força, entendimento? Como nós amamos tão pouco a Deus, não é? Fala a verdade. Como amamos a Deus tão aquém do que deveríamos amar. A palavra de Deus nos manda amar a Deus assim, de todo o nosso coração. Uma segunda lição: Deus é o Deus da providência. Toda a provisão